A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos, dando continuidade ao nosso estudo. Estamos bem no final do livro Paulo Estevão, capítulo 10, ao encontro do Mestre. E nesse momento, Roma estava assim bem complicada. A situação em Roma estava difícil, né? Bem difícil mesmo. Então, o Emmanuel fala que Simão Pedro, como figura de relevo do movimento, não tinha descanso. E aí a gente vê toda essa problemática dos primeiros cristãos, né? Enfrentando adversidades, enfrentando fake news, sendo realmente escorraçado, mas firmes e fiéis a um ideal, a uma ideia. E nós, que já conhecemos a doutrina, que já conhecemos Jesus, qual é o tanto da nossa firmeza? Qual é o nosso ideal? Nós estamos associados a quais ideias? E o que essas ideias fazem de transformação no nosso íntimo? Porque agora é o grande testemunho de Paulo. E o Emmanuel diz: não obstante a fadiga natural da senectude, procurava atender todas as necessidades emergentes. Seu espírito poderoso sobrepunha-se a todas as vicissitudes e desempenhava os mínimos deveres com devotamento máximo à causa da verdade. Então, olha que ensinamento aqui. Ele tinha um devotamento máximo à causa da verdade. E quantas vezes nós espalhamos a mentira, nós repassamos a mentira. Nós estamos aí num compromisso com a lei de Deus, com essa questão da verdade e da mentira. E o Emmanuel diz que assistia os doentes, pregava nas catacumbas, percorria longas distâncias, sempre animoso e satisfeito. Os cristãos do mundo inteiro jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os precedeu nos primeiros testemunhos da fé, afrontando situações dolorosas e injustas, regando com sangue e lágrimas a sementeira do Cristo, abraçando-se mutuamente, confortados nas horas mais negras da história do Evangelho, nos espetáculos hediondos do circo, nas preces de aflição que se elevavam nos cemitérios abandonados. Tigelino, grande inimigo dos prosélitos do Nazareno, buscava agravar a situação por todos os meios ao alcance da sua autoridade odiosa e perversa. Veja que tem sempre um pivô, né? Ali colocando as ideias perversas, colocando os problemas, os conflitos. É o famoso colocando lenha na fogueira. E o ensinamento para nós é a gente fazer uma reflexão assim, ó. Eu costumo colocar lenha na fogueira, eu costumo fomentar os problemas, as confusões, né? Aonde eu estou, eu lanço conversações odiosas e perversas, porque esses ensinamentos desse livro é para o nosso progresso espiritual. E nós precisamos fazer essa análise, né? E o Emmanuel diz que o filho de Zebedeu preparava-se para regressar à Ásia, quando um grupo de esbirros dos perseguidores o colheu em pregação carinhosa e inspirada, na qual se despedia dos confrades de Roma com exortações de tocante reconhecimento a Jesus. Apesar das atenciosas explicações, João foi preso e esbordoado impiedosamente, e com ele dezenas de irmãos foram trancafiados nos cárceres imundos do Esquilino. Pedro recebeu a notícia dolorosamente surpreendido. Conhecia a extensão dos trabalhos que aguardavam na Ásia
o companheiro generoso e rogou ao Senhor não abandonasse, a fim de obter a absolvição justa. Como proceder em tão difíceis circunstâncias? Recorreu às relações prestigiosas que a cidade lhe oferecia. Entretanto, seus afeiçoados eram igualmente pobres de influência política nos gabinetes administrativos da época. Os cristãos de posição financeira mais destacada não ousavam enfrentar a onda avassaladora de perseguição e tirania. Então, aqui, quem tinha condição de fazer alguma coisa, até por questões financeiras, né, da questão, nessa época principalmente, a influência toda se dava muito pelas questões financeiras. Hoje, às vezes, a pessoa não é bem posicionada financeiramente, economicamente, mas tem uma boa penetração, tem conhecimento, né, tem conhecidos e pode ajudar. Naquela época, a questão financeira, econômica, ela estava totalmente ligada às questões sociais. Então veja que muitos cristãos que tinham condições de ajudar, não ajudaram. E a gente faz uma reflexão, todos desencarnaram. Aquela época passou. E olha o compromisso com a lei. Quando nós temos condições de ajudar, quando nós temos condições de participar do progresso da humanidade e a gente não faz, a gente perde uma grande oportunidade e vai desencarnar de qualquer maneira. Que a gente desencarne bem, que a gente desencarne com o papel realizado, o papel de cristão, o papel de colaborar para um mundo melhor, fazendo a nossa parte. E aí o Emmanuel continua. O antigo chefe da igreja de Jerusalém não desanimou. Precisava libertar o amigo, concorrendo para isso com todo o potencial de energia na esfera de suas possibilidades. Compreendendo a timidez natural dos romanos simpatizantes do Cristo, buscou reunir apressadamente uma assembleia de amigos íntimos para examinar o caso. No meio dos debates, alguém se lembrou de Paulo. O apóstolo dos gentios dispunha na capital do império de grande número de afeiçoados eminentes. No caso da sua absolvição, a providência partira do círculo direto de Pompeia Sabina. Muitos militares colaboradores de Afrânios Burros eram seus admiradores. Acácio Domício, que dispunha de valiosos empenhos junto dos pretorianos, era seu amigo dedicado e incondicional. Ninguém melhor que o ex-tecelão de Tarso poderia incumbir-se da delicada missão de salvar o prisioneiro. Não seria razoável pedir sua ajuda? Comentava-se o caráter urgente da medida, mesmo porque numerosos cristãos morriam todos os dias na prisão do Esquilino, vítimas das queimaduras de azeite fervente. Tigelino e alguns comparsas da administração criminosa distraíam-se com os suplícios das vítimas. Então, veja que ele tinha o poder, né? Mesmo aplicando as leis dos homens, ele tinha a crueldade individual. E aí fica uma grande reflexão, um grande ensinamento para nós, que não sejamos nós nunca quem vai aplicar um sofrimento extra, aumentar a dor de alguém, o sofrimento de alguém, agir com crueldade, que a gente reflita muito, porque nessa época ele jogava azeite fervendo nas pessoas, e hoje nós jogamos palavras fervendo nas pessoas, que queimam, que derretem. Então que a gente veja muito bem o que nós estamos fazendo com as nossas armas de hoje, que são as palavras, as mídias, né? Porque é fácil ficar escondido atrás de um celular, de um computador, e mandando mensagem para lá, mensagem para cá, mensagens de ódio, mensagens fomentando a raiva, o ódio, o descrédito, fake news. Então, só muda a ferramenta do sofrimento, mas o sofrimento que a gente causa é o mesmo.
E o Emmanuel continua: o azeite era lançado aos infelizes no poste do martírio. Outras vezes, os prisioneiros maniatados eram mergulhados em grandes barris de água em ebulição. O prefeito dos pretorianos exigia que os correligionários assistissem ao suplício, para escarmento geral. Os encarregados acompanhavam as tristes operações, banhados em pranto silencioso. Verificada a morte da vítima, um soldado se encarregava de lançar as vísceras aos peixes famintos, nos tanques vastos das prisões odiosas. Dada a situação geral apavorante, poder-se-ia contar com a intervenção de Paulo? A Espanha ficava muito distante. Era possível que a sua vinda não aproveitasse ao caso pessoal de João. Pedro, porém, considerou a oportunidade do recurso e advertiu que seguiriam trabalhando a favor do filho de Zebedeu. Nada impedia, porém, de recorrer desde logo para o prestígio de Paulo, ainda porque a situação piorava de instante a instante. Aquele ano de 64 começara com terríveis perspectivas. Não se podia dispensar um homem enérgico e resoluto à frente dos interesses da causa. Dado este parecer do venerando apóstolo de Jerusalém, a Assembleia concordou com a medida aventada. Um irmão que se tornara devotado cooperador de Paulo em Roma foi mandado à Espanha com urgência. Esse emissário era Crescente, que saiu de Hóstia, com enorme ansiedade, levando a carta de Simão. E aí a gente está vendo também que as pessoas do bem estão se movimentando para ajudar, né? E o apóstolo dos gentios, depois de muito peregrinar, demorava-se em Tortosa, onde conseguira reunir grande número de colaboradores devotados a Jesus. Suas atividades apostólicas continuavam ativas, conquanto atenuadas, em virtude do cansaço físico. O movimento das epístolas diminuíra, mas não se interrompera de todo. Atendendo à necessidade das igrejas do Oriente, Timóteo partira da Espanha para a Ásia, carregado de cartas e recomendações amigas. Em torno do apóstolo, agrupara-se novo contingente de cooperadores diligentes e sinceros. Em todos os recantos, Paulo de Tarso ensinava o trabalho e a renúncia à paz da consciência e o culto do bem. Quando planejava novas viagens na companhia de Lucas, eis que surge em Tortosa um mensageiro de Simão. Ex-rabino, lê a carta e resolve regressar à cidade imperial imediatamente. Pelas linhas afetuosas do velho amigo, entreviu a gravidade dos acontecimentos. Além disso, João necessitava voltar à Ásia. Não ignorava a influência benéfica que ele exercia em Jerusalém. Em Éfeso, onde a igreja se compunha de elementos judaicos e gentios, o filho de Zebedeu fora sempre um vulto nobre e exemplar, indene de espírito sectarista. Paulo de Tarso passou em revista as necessidades do serviço evangélico entre as comunidades orientais e concluiu pela urgência do regresso de João, deliberando intervir no assunto sem perda de tempo. Então, em todas as circunstâncias, o Paulo estava muito fiel à ideia da divulgação do Evangelho. E essa divulgação dele, ela vai muito além da fala, da escrita, mas principalmente vai da vivência, né? E é tão interessante porque nós vemos, né, assim, a história da doutrina espírita, o espiritismo chegando, na divulgação, fazendo os trabalhos de caridade. Depois veio a época que os centros espíritas tinham que se cadastrar na polícia para poder ter palestra, ter estudos. Aí veio o momento dos estudos para poucos, depois as palestras públicas, a divulgação
doutrinária pelo estudo, e agora nós precisamos colocar esse estudo na prática. Eu acho que é o grande momento dessa transição para todos nós, nós exemplificarmos a filosofia espírita com os ensinamentos do Cristo, com a visão de futuro, com a verdade da imortalidade da alma, da reencarnação, e nós termos um comportamento condizente a isso, que são as leis de Deus, as leis de ação e reação desta vida para uma próxima vida. Como é que nós estamos conduzindo esta vida agora para a próxima reencarnação? E aí o Emmanuel diz, como de outras vezes, nada valeram as considerações dos amigos no tocante ao problema de sua saúde. O homem enérgico e decidido, apesar dos cabelos brancos, mantinha o mesmo ânimo resoluto, elevado e firme que o caracterizara na mocidade distante. Favorecido pela grande movimentação de barcos, nos princípios de maio de 64, não lhe foi difícil retornar ao porto de Óstia junto dos companheiros. Simão Pedro recebeu enternecido. Em poucas horas, o convertido de Damasco conhecia a situação intolerável criada em Roma pela ação delituosa de Tigelino. João continuava encarcerado, apesar dos recursos levados aos tribunais. O antigo pescador de Cafarnaum, em significativas confidências, revelava ao companheiro que o coração lhe pressagiava novas dores e testemunhos cruciantes. Um sonho profético anunciava-lhe perseguições e provas ásperas. Numa das últimas noites, contemplara um quadro singular, em que uma cruz de proporções gigantescas parecia envolver com a sua sombra toda a família dos discípulos do Senhor. Paulo de Tarso ouviu com interesse, manifestando-se de inteiro acordo com seus pressentimentos. Apesar dos horizontes carregados, deliberaram uma ação conjunta para libertar o filho de Zebedeu. Então veja que o Pedro aí teve esse sonho profético, ele já percebeu que coisas mais complicadas iriam acontecer, mas eles mantêm firme. Por quê? O máximo que vai acontecer é o quê? O desencarne. Não vai acontecer nada mais do que isso, o desencarne. E eles se mantiveram firmes. Por quê? Porque sabem que são filhos de Deus, sabem que são espíritos imortais. E quantas vezes nós paralisamos, ficamos com medo de tomar alguma decisão, com medo apenas de morrer, que é uma coisa que vai acontecer com todos nós. Isso não significa que nós temos que preservar a vida ao máximo, ao máximo. Mas no Livro dos Espíritos pergunta sobre, até tem uma pergunta assim, olha, se uma pessoa sabe que um malfeitor da sociedade está morrendo afogado, e para eu salvá-lo, eu tenho uma grande chance de morrer, mesmo para salvar um malfeitor. Mesmo assim, o que devemos fazer? E os Espíritos dizem que, se puder salvar, salva-o. Então, mesmo que a gente dê uma vida para salvar outra, que a gente nunca deixe de fazer um movimento de ajuda, de salvar alguém. E aí corria o mês de junho. O ex-rabino desdobrou-se em atividades intensas. Procurou Acácio Domício, solicitando a sua intervenção e valimento. Mais ainda, considerando que as providências amorosas poderiam redundar em um fracasso, auxiliado por amigos eminentes, procurou avistar-se com numerosos auxiliados da corte imperial, chegando à presença de Pompeia Sabina, a fim de rogar seus bons ofícios no caso do filho de Zebedeu. Então aqui eles estão indo pedir a todo mundo que eles acham que podem ajudar. A célebre favorita ouviu-lhe as confidências com enorme surpresa.
Aquelas revelações de uma vida eterna, aquela concepção da divindade assustavam-na. Embora inimiga declarada dos cristãos, dada a simpatia que mantinha pelo judaísmo, Pompeia impressionou-se com a figura ascética do apóstolo e com os argumentos de reforço ao seu pedido. Sem ocultar sua admiração, prometeu atendê-lo, apontando desde logo as providências imediatas. Paulo retirou-se esperançoso da absolvição do companheiro, porque Sabina prometera libertá-lo dentro de 3 dias. Voltando à comunidade, deu ciência aos irmãos da entrevista que tivera com a favorita de Nero. Mas, terminada a exposição, notou algo surpreso que alguns companheiros reprovavam a sua iniciativa. Pediu então que o esclarecessem e justificassem quaisquer dúvidas. Surgiram fracas considerações que ele acolheu com a sua inesgotável serenidade. Alegava-se que não era louvável dirigir-se a uma cortesã dissoluta para impetrar um favor. Semelhante proceder afigurava-se defeso a seguidores do Cristo. Pompeia era mulher de vida notadamente dissoluta. Banqueteava-se nas orgias do Palatino. Caracterizava-se por sua luxúria escandalosa. Seria razoável pedir-lhe proteção para os discípulos de Jesus? Então aqui é um grande ensinamento que o Saulo dá para todos nós, de não julgar a ninguém. E a quem a gente achar que pode ajudar, que a gente peça ajuda. No trabalho que eu dirijo, os meus amigos falam que quando eu conheço uma pessoa, meu limite é 3 minutos para dizer que sou espírita e 5 para pedir alguma coisa para o abrigo. Porque quando a gente pede, a gente dá oportunidade da pessoa fazer o bem. A gente faz uma semeadura de caridade. E isso é importante. Eu tenho um amigo que a conta de luz nossa é muito alta, porque são muitas bombas, nós temos água de poço, então precisamos de bombas, é muita gente para tomar banho, é muita descarga de banheiro, enfim. E aí ele tem condições e ele falou que ia pagar a conta de luz. E eu disse para ele o seguinte: olha, faz o seguinte, você não paga, faça um grupo de amigos e para que cada amigo seu dê um valor. Porque assim você faz a semeadura do bem no coração dos seus amigos. Você dá oportunidade às pessoas. E muita gente fala assim, eu não gosto de pedir. E é isso, gente, é orgulho. A gente não gosta de pedir porque a gente fica com receio da pessoa não dar e a gente fica com orgulho ferido. Como ousou não atender um pedido meu? Então, peça ajuda para você, para alguém, peça ajuda, mas ajudas nobres, E Paulo de Tarso aceitou as mofinas arguições com beatífica paciência e falou: respeite e acato a vossa opinião, mas antes de tudo, considere o necessário libertar João. Então, qual é o objetivo? Libertar João. E vai julgar se vai ser a uma mulher, no caso, essas mulheres todas eram as mulheres favoritas do Nero, Então, já que ela tem acesso, por que não pedir a ela? Por que esse julgamento? E ele diz, fosse eu prisioneiro e não haveria de julgar o caso tão urgente e tão grave. Estou velho ao quebrado e, portanto, melhor me fora e mais útil, quiçá, meditar na misericórdia de Jesus através das grades do cárcere. Mas João está relativamente moço, é forte e dedicado. O cristianismo da Ásia não pode dispensar-lhe a atividade construtiva, até que outros trabalhadores sejam chamados à semeadura divina. Então, e com isso, a gente encerra esse programa com esse ensinamento: não julgar e espalhar sempre a semente da caridade. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.